Paz e graça, irmãos, boa noite. Queria convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, por tudo que o Senhor tem realizado, está realizando. O Senhor não para, o Senhor trabalha em todo tempo, toda hora em nós. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor por poder estar aqui, por poder estar cultuando o Senhor e bendizendo o Teu nome, através da Tua palavra, por meio da fé que o Senhor nos concedeu como um presente, como um dom, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Fique à vontade aí. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Na última ministração aqui, que eu compartilhei a palavra com os irmãos aqui, eu falei sobre a transitoriedade das coisas daqui da terra. Como as coisas passam rápido aqui, como a nossa vida passa rápido. E a gente às vezes se distrai com as nossas coisas, com os nossos sonhos, com as nossas atividades, com os nossos projetos. E tudo aquilo que enche o nosso coração. Tem coisas que enchem o nosso coração, que são realmente legítimas, que fazem parte da nossa vida, de tudo que está no nosso coração. Tem coisas que é somente nossa, tem coisas que Deus colocou que permanece independente de qualquer coisa. E se a gente não prestar atenção, a gente se perde nessa caminhada, nesse tempo, procurando e vivendo coisas que realmente não importam. Como eu falei que os nossos pais, os nossos filhos, as pessoas que são dadas para o nosso relacionamento são passageiras. O tempo passa para todo mundo, isso é um fato, e para mim, isso é cada vez uma certeza, que o tempo passa e passa sem dó. E o que a gente tem que fazer diante disso? Viver os dias com o quê? Com sabedoria, com sobriedade, sabendo o que está vivendo e para que está vivendo, com qual propósito que eu estou vivendo. Então aqui em Hebreus fala assim que as coisas veio a existir. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você vê que a distração que há em volta da nossa vida, da sua vida, da minha vida, sem exceção, para te distrair do propósito de viver uma vida consagrada, uma vida direcionada, uma vida com propósito em agradar a Deus, viver para Ele e para Ele. Tudo que tem nesse mundo é para distrair o seu coração. Tudo. As coisas visíveis quer te atrair, as coisas visíveis você quer conquistar, cresce aos seus olhos. Você pode pega a história aí de até Saul, Davi para frente, Salomão, as distrações que ele teve. As coisas que foram colocadas diante dele para distrair do propósito. São pessoas como eu, como você, sujeitas a cair, sujeitas a os contratempos dessa vida. Mas, irmãos, eu quero falar para você, tem muito mais coisas envolvidas nas decisões que a gente toma, nas coisas que a gente faz, está tudo no invisível. A situação do seu coração aqui hoje, você pode ter certeza, depende desse invisível. Da onde acontece todas as coisas. O pastor Mário Júnior já falou assim, a gente não está tentando ser espiritual, a gente é espírito. A gente é espiritual. E mais por causa das coisas que envolvem a nossa vida, do estilo de vida que a gente vive, as coisas que é colocado para a gente viver e coisas que a gente quer viver, muitas vezes a gente se distrai. Aí Satanás aproveita. Mas graças a Deus, porque Deus, Ele tem revelado uma vida para nós no Espírito de Deus. Quando Jesus falou aos discípulos assim,
se eu não for o amigo, o consolador, ele não virá. Mas se eu for, eu vou enviar ele para você como um presente. E quantos têm a convicção aqui que esse amigo, que esse consolador está presente toda hora, todo momento, a tempo e a fora de tempo? Eu quero repartir depois um texto com vocês aqui, que está lá em João capítulo 6, se você quiser ir abrindo, enquanto eu vou falando aqui. Que Jesus, ele tem muitas conversas relatadas nos evangelhos, mas você pode prestar atenção que a maioria das conversas que ele tem, que as pessoas fazem perguntas para ele não dá a resposta que a pessoa quer ouvir, ou que acha que vai ouvir. Jesus, ele é muito focado. Jesus realmente é um modelo, né? Claro, é o nosso modelo. Jesus, ele não distraía a hora nenhuma do propósito que ele veio fazer aqui. Sabe, parece assim ser tão alto, ser tão impossível alcançar esse nível. Realmente, sem o foco na vida, no Espírito Santo, é impossível. Mas quando a gente se deixa focar, se deixa entregar numa vida que vai depender do Espírito de Deus, o nosso foco nas coisas de Deus aumenta. Não estou falando para a gente deixar de viver a nossa vida. A gente não vai perder o prazer em viver, mas é viver uma vida com propósito. Uma vida que engrandece a Deus, uma vida que não fala somente das coisas naturais. Igual eu falei para vocês muitas vezes, eu tenho um sonho de comprar um ranchinho, uma rocinha. Mas eu não posso deixar com que os meus sonhos atrapalhem de eu viver uma vida em Deus. Que eu foque tanto nas minhas coisas, que eu me distraia do meu coração, porque o foco das coisas de Deus não é dar as coisas para a gente, não é realizar os nossos sonhos, não é construir alguma coisa igual a gente está querendo construir aqui, e a gente vai construir em nome do Senhor Jesus. Vai parecer, Lília? Vai ficar para os nossos filhos aí, vai acabar, né, Paulo? Vai, mas que a gente vai construir, a gente vai. Mas o que eu quero dizer é que tudo isso é transitório, mas o que está no invisível, o que Deus está trabalhando no invisível, presta atenção, é o seu coração, é a sua vida, as suas decisões, a transformação do seu caráter com as situações que existem. A gente vai ler no texto aqui que Jesus é o pão da vida, mas eles esperavam outro tipo de pão. Uns esperavam pão literalmente. Hoje a Elaine fez um pão lá em casa, ajudei ela a amassar, ela falou que hoje ficou bom. A massa ficou boa, porque eu ajudei a amassar, né? Deve ser o tempero que saiu da minha mão. Irmãos, mas o propósito de Deus, a gente vai ler lá, em João 6. E Deus tem falado comigo esses dias sobre essa questão. Às vezes eu estou com o coração aflito, com o coração abatido. E aí eu olho e eu falo assim, eu não estou com nenhuma conta atrasada, eu não estou com dificuldade nenhuma assim visível. Aí meu coração fala assim, busque a Deus. Meu coração, ele me espeta lá, busque a Deus. O seu problema, a sua situação não é física. O que você está sentindo, às vezes você está com o coração entristecido, não é físico. Deus fala assim, me busque, me busque. Irmãos, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu estava na academia, malhando, do nada, aí Deus fala assim, de maneira alguma eu vou abrir mão de você. Estava nem procurando Deus, eu estava ali, puxando ferro, malhando ali, cuidando das coisas da carne. Mas ali na academia, Deus falou, jamais vou te perder. Você pode ter certeza que eu não vou abrir mão da sua vida. Isso é Deus falando para mim, isso é Deus falando para você. É o invisível movendo o visível. Como eu contei para vocês da experiência que eu tive na cachoeira, Deus falando comigo e com a Elaine, Deus falando, essa semana agora, passada, eu jamais vou abrir mão de você, eu te comprei por um preço. Você não dá conta de se garantir. A sua salvação não depende de você. Por mais que você se esforce, e eu me esforço mesmo, mas eu não dou conta. Eu tento agradar a Deus, faz bem em tentar agradar a Deus. Mas
Deus mostra na nossa intimidade de cada um que é o invisível, a obra que Jesus fez na cruz, o sacrifício perfeito que Ele realizou. É isso que nos garante a vitória e nos garante o propósito. Léo, você está falando obviedades? Sim, se você prestar atenção na palavra do Léo. Mas se você prestar atenção na palavra de Jesus, que Jesus fala assim, as minhas palavras que eu falo, elas são espírito e são vida. Essa palavra é a palavra que alcança o seu coração em qualquer tempo, em qualquer geração, em qualquer momento da sua vida. É essa palavra de Deus, que ela alcance o alvo e pronto. Um exemplo, hoje, se cumpriu hoje, toquei um piano aqui, nunca tinha tocado piano na minha vida. Inspiração, Rafael. Deus, é claro. Quando eu comecei a minha caminhada no Ministério de Música, eu tive uma inclinação ali, eu sempre gostei do André Valadão ali, tá? E toca o pianinho, né? Mas aí o Ciro me pescou no violão. Foi bênção. Mas Deus pôs no meu coração de eu tocar o piano. De 2003 eu converti, em 2004 eu entrei para o ministério. Ele não saí mais. Então, de 2004 para cá, hoje, Lília, para a glória de Deus, toquei alguns acordes ali. E Deus me lembrando, a minha palavra, ela se cumpre. Há tempo ou fora de tempo, as coisas acontecem. O invisível movendo o visível. Isso é uma palavra para você trazer a sua memória, ao seu coração, que ela vai se cumprir na sua vida de qualquer forma. Sabe, todas as palavras, das boas palavras que o Senhor me falou, eu falo para você como o profeta falou. Nenhuma caiu por terra. Então, assim, eu sou um cara, igual eu falei para você, sou um cara meio afobado, meio agoniado para acontecer as coisas. Só que Deus tem tratado isso no meu coração na maior tranquilidade dele. Deus deixa eu espernear, Deus deixa eu fazer de tudo. Mas enquanto o tempo de Deus não acontece, realmente as coisas não aparecem. Mas quando Deus trabalha no nosso íntimo, no tempo dele, as coisas acontecem com o quê? Com perfeição. Jesus, o pão da vida, no verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Amém? Todo mundo comigo? No 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado o quê? Graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus não respondeu, eu cheguei, deixa eu olhar aqui, peraí. 19 horas. Jesus falou, cheguei aqui 19 horas, Milu. Não. Perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade te digo, Jean. Não é você não, Jean. Vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece. Aí você vê, eu estou falando. Você vê que Jesus é um cara focado. Ele não falou, não, eu cheguei aqui 7 horas, ou 6h45. Eu cheguei, vocês não estavam aqui, eu cheguei primeiro. Eu fiquei aqui meio no meu cantinho aqui, aí agora vocês me viram. Não, Jesus não deu outro assunto. Jesus era focado no que ele queria. Jesus ele é dedicado. Então, Jesus, ele é direto ao ponto, ele não é o alto. Estou vendo a face de cada um aqui, ele não faz curva, igual eu faço aqui para ver vocês aqui, não. Ele vai pá, me acerta bem no meio do meu nariz. Aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso experimentar em Deus. Aí ele fala, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou
com o seu selo. O que é esse selo, se não é o Espírito Santo? Esse é o selo que todo crente tem, todo filho de Deus tem, sem exceção. O anticristo vai copiar isso aí, cada um vai ter a marca dele. É cópia, só sabe copiar. Mas nós somos originais em Cristo Jesus. Ele te selou, ele me selou, ele confirmou com a vontade do Pai, confirmou com o seu selo. Aí dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Já está querendo fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer para realizar a vontade de Deus? Perguntaram aqui para ele. Jesus respondeu: você compra 3 milheiros de tijolo, 20 mil metros de porcelanato, você põe porcelanato até no teto? Não. Jesus falou assim, ó, a obra de Deus é esta, que creais naquele porque ele foi enviado. Jesus já partiu para o invisível de novo, porque o povo via, mas não cria. Ouvia, mas não entendia nada. Então ele disse, que sinal... De novo, apelou para o visível. Então disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Irmãos, tem um grande ensino aqui. Não apele sempre em relação a Deus para as coisas visíveis. Porque as coisas invisíveis regem as que são visíveis. Pela palavra de Deus, as coisas vieram a tomar forma. E sem Jesus Cristo ali, nada que foi feito se fez. Então, na sua vida, não precisa preocupar. O Senhor vai te alcançar. Kleber, o Senhor já te deu a vitória, meu irmão. Você não está vendo? É porque você está olhando no natural. Olha no invisível. Jesus já conquistou. Nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades terríveis, Jesus já venceu. É uma questão só de esperar. Como eu falo, paga para ver. Paga para ver no sentido, assim, espere em Deus, confie em Deus, que Deus do invisível Ele vai colocar nas suas mãos, materializar. Não cai no engano. O pessoal esperou o Messias, até não querer mais, esperou, e quando ele veio, o que aconteceu? Não creram. Porque tudo aquilo que é palpável não provém de fé. Você pode ter certeza, se a gente tivesse essa consciência que a nossa vida depende do invisível de Deus na nossa vida, a gente teria uma vida diferente. Hoje, para vir ministrar aqui mesmo, irmãos, não era para ser eu. Não, me dispus aqui, mas porque eu estava no coração de repartir com os irmãos isso, que Deus está queimando meu coração. O invisível, eu aqui, na nossa intimidade, nós dois, vou gerando vida em você, e você vai repartindo, Deus vai gerando vida em você, Osmi vai crescendo, e vai crescendo, Deus vai trabalhando, é assim, não é, hoje está favorável, a equipe está massa, hoje Deus me deu aquela palavra, não, essa palavra eu sei de cor, não é isso, mas é que Deus, Ele quer que você mergulhe na vida no Espírito, numa vida de dependência do Espírito de Deus, numa vida que se desapegue dessas coisas que te prendem, e você pare de perguntar para Deus sobre as coisas naturais, e não faça como esses que estavam seguindo Jesus aqui para questionar, baseado nas suas próprias experiências, nas suas próprias motivações. Presta atenção no 30. Então lhe disseram, que sinal fazes para que vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Citou a escritura para quem é o verbo. Pensa você chegando no céu lá e citar a escritura para Jesus. Fala assim, olha, aquele texto que tinha aquela promessa tal para mim. Só que eles não tinham essa consciência aqui. Claro, vamos dar esse desconto para eles. Ele falou, nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus,
em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Aí o Jesus traz para o significado, que eles não estavam vendo, eles não estavam percebendo. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Estava na cara deles, eles não estavam percebendo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Fome, sede de justiça, irmãos. Vai ser farto. A gente é farto da graça, da glória, da presença de Deus. Da vida, da esperança da vida eterna. Vamos falar assim que os discípulos, muitos discípulos, depois que Jesus subiu, ressurreto para o céu, não passou dificuldade, não passou fome, não passou espada. Ele não está falando de coisas visíveis. Mas ele está falando de uma vida interior que pode matar o seu corpo, acabar com a sua vida, vier a doença mais perversa sobre você. Você tem a garantia, no último dia, Jesus fala, eu o ressuscitarei. A gente era para ser o povo mais destemido da terra. Jesus fala assim, o que podem fazer com você, Kennedy? A não ser matar? Eles podem trazer de volta? Não, mas tema aquele que pode te matar e fazer sua vida perecer para sempre. Então isso é baseado em coisas eternas, em coisas que não perecem, em coisas que não vai acabar. Então é um alento para o seu coração e para o meu coração. Do 36, porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Por mais que você está vendo aqui, como não é proveniente de fé, não está adiantando nada. Jesus pode passar por você hoje, através de uma pessoa, se materializar na sua vida, mas se você não tiver olhos para ver e ouvido para ouvir, não vai adiantar nada. Se você não entender que o invisível está movendo o visível, não vai adiantar. Eu parei de me preocupar com muita coisa. Agora que eu resolvi me entregar e colocar o meu coração nas coisas invisíveis. Deixa o gato invisível. Não deixa o gato visível. O 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Palavras de Jesus, não minhas. Eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, isso aqui, como eu reparti da outra vez, na relação ao velório que eu fui, esses dias, isso aqui eu olhava lá para aquele corpo lá, aquele cadáver. Essa é a esperança que eu tinha. Que ali só estava ali aquela aparência ali, ó. Só aquele corpo, aquele formato, aquele corpo que não tem ação e nem reação nenhuma, inerte. Irmãos, mas para a gente que está vendo, encarando a morte, é terrível. Eu fui em muitos velórios. Já vi muita situação difícil. E minha impotência total. Total impotência, não podia fazer nada. Mas nós não somos aqueles desesperançados. Eu tenho esperança, porque não estou mais baseando nessa vida. Igual eu falei para vocês, esses 40 anos que me resta aí, que pela fé eu acredito que eu vou viver, é muito pouco. Eu não me satisfaço, Edson, com esses 40 anos. Mas eu me satisfaço em viver esses 40 anos na perspectiva que eu vivo uma vida que agrade a Deus.
Só que eu vivo uma vida com propósito, que eu não me entregue nas vaidades do meu pensamento, nas loucuras do meu coração. É isso que vale a pena nessa vida, não se entregar às loucuras do coração. Salomão, ele fala em Eclesiastes que ele aproveitou tudo que podia aproveitar. Irmãos, vou falar uma palavra bem popular, ele esbagaçou. Ele viveu uma vida que qualquer um de nós, às vezes, queira ter vivido. Aproveitou de tudo. Ele falou que pôs para moer mesmo no 12. E depois ele disse que é o quê? Que não vale a pena. Que tudo isso é vaidade. Então, assim, é um cara que ele se distraiu, ele se perdeu em muitas coisas. A palavra não fala dele voltar, mas eu penso comigo mesmo, não estou falando que a Bíblia está falando, eu penso que ele se arrependeu, porque ele era cheio de dias, o amado de Deus. E tem hora que eu falo assim, eu mereço ir para o inferno mesmo. Jesus vai falar para mim, eu estou falando de mim. Não, você não vai, não, você é meu. Eu paguei caro demais por você. E eu não desisto de você, irmãos. Eu mesmo falo assim, não tem jeito para mim. Quem conhece as misérias do seu coração, a não ser o próprio homem? Colocando o Espírito de Deus que está com você aqui de lado, só um segundo. Porque ele conhece até coisas que a gente nem sabe, né, crente? Mas quando você tem um encontro com você mesmo, e Jesus pergunta, qual que é o seu nome? Aí eu pego o meu chapéu assim e falo, sou Jacó, Senhor. Enganador. É feio, é horrível se deparar com a gente mesmo. Mas Deus fala assim, não, você é Israel. Porque não depende de você, mas depende de mim, que movi o invisível. Agora a sua realidade no visível é essa. Você é Israel de Deus, você é povo de Deus, eu me importo com você, eu separei a sua vida com exclusividade. Eu estou em torno de você, sobre você e dentro de você. Por mais que você não se considere digno, eu te fiz digno, eu te dei importância, eu te dei significado. E as palavras de Jesus, ela acha significado em você e em mim. Essa palavra ela vai na sua vida, anda nela e acha propósito. Então, assim, eu estava falando no nosso grupo, que não interessa a palavra que você ouviu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, a mesma palavra. O mais velho aqui na igreja, em Cristo, em conversão, deve ter ouvido essa palavra várias vezes. Mas eu quero falar para você, eu tenho certeza que você nunca ouviu um igual. Porque a palavra do Senhor, você vai descobrir o que ela é. Murmuravam, 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque... Som. Som. Pode ir? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é esse Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo que vem de Deus, este o tem visto, salvo Jesus, né? E tendo, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todos os que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, né, os judeus entre si, dizendo, como pode este nos dar a comer a própria carne?
Eles estavam de novo olhando para o natural. Jesus está falando assim, ó, eu sou a garantia de vocês, eu sou tudo aquilo que vocês precisam, eu sou o mestre, eu sou o Deus ensinando aqui vocês. Na nossa situação aqui, está aqui o Espírito Santo aqui, ó, eu sou um Deus com vocês, trabalhando com vocês, por vocês. Jesus é o pão, Jesus ele reparte do seu Espírito conosco. E o pessoal estava perguntando, interessado em coisas visíveis. Eu estou batendo muito nessa tecla, a Elaine fala redundante, sendo muito redundante nesse negócio do invisível mover o visível, porque olha aqui, esse povo aqui, a maioria deles aqui, gente que estava seguindo e ouvindo Jesus, eles conheciam a lei. Tinha mestres da lei misturado aqui, tinha gente, discípulos aqui misturado, muita gente que conhecia, sabia o que estava falando, mas estava falando sobre coisas naturais. E que Deus estava mostrando para ele coisas espirituais, mas parecia que eles não queriam ver. E muitas vezes pode acontecer na nossa vida hoje. Deus está querendo te mostrar, mas você quer ver o natural. Você está observando o homem, aquilo que o homem está fazendo, a dificuldade, o defeito do irmão. Ah, porque fulano não age como eu quero que haja? Por que fulano não faz assim, assim? Por que nós não somos desse outro modelo? Mas Deus está mostrando, não, eu não quero assim. Eu estou falando com você outra coisa. Há situações difíceis que acontecem, irmãos. O pastor Mário Júnior ministrou. Quem sou eu diante do problema? O que é a situação difícil, visível diante do problema? E quem que eu sou mediante o problema? Isso tem ficado no meu coração. Isso tem trazido sentido a muita coisa, eu não sei para você. Se você fala, tem insistido com uma coisa, uma situação muito real para você, mas a verdade é que está no invisível a sua resposta. Está em Deus. Quando Deus fala no seu coração assim, sussurrando, busque a Deus. Busque a resposta, busque a solução, busque fora do homem, busque fora das suas possibilidades, busque fora do seu alcance. Porque se você pudesse alcançar tudo, você não precisaria de Deus. Se desse conta de se salvar, de se realizar, de se satisfazer, não tem homem, não tem mulher que satisfaz o coração do homem, as suas paixões, as suas cobiças, não. Somente aquele que move no invisível é capaz de satisfazer um coração humano. Então é isso que acontece. Então ele estava trazendo isso para Jesus de novo. Respondeu em verdade, no 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso para nós parece ser tranquilo, mas para eles não era. Pensa, naquela época, eu falava assim, se você não beber do meu sangue, não comer da minha carne, você não tem parte aqui no reino de Deus. Coisas visíveis, estranhas. Assim, mas que canibalismo é esse, né? Não é estranho? Mas Jesus, ele fala, se o Pai não trouxer, se o Pai não revelar, não vai adiantar. Então hoje eu tenho uma tranquilidade assim, antes quando eu converti eu queria salvar o mundo. Mas depois eu fui percebendo que essa é uma obra de Deus. Que eu coopero com Deus nesse trabalho, nessa missão de Deus. E, irmãos, eu já preguei pra gente. Eu já tive altos papos tete a tete, assim, no sentido de mostrar Jesus, de tentar convencer, não consegui. Quantas pessoas já quis me convencer do Evangelho, do amor de Deus, mas meu coração estava daquele modelo perverso, querendo zombar, querendo fazer pouco caso. Aí a pessoa cansou, veio outro, até um dia que Deus veio com força, através de uma pessoa, porque a obra ela é feita, né, Paulo? Através de homens simples como nós, mas no time de Deus, no invisível de Deus. Deus falou assim, ó, agora Léo, agora acabou para você. Acabou para sua carne, agora é comigo. E eu ouvi aquela palavra que eu já vi na boca de muita gente, que a palavra surtiu efeito no meu coração, me alcançou e mudou a minha vida.
Eu estava conversando com o Thierry ontem, ele fez um procedimento cirúrgico, e estava preocupado ali na questão da faculdade e tal. Como é que ele ia fazer para trabalhar e pagar as contas, né? Que ia ficar ali no limite. Eu falei, Thierry, fica tranquilo. Porque Deus é com você. Não olha para o que você está vendo. Por enquanto você tem pai, tem mãe aqui. Se você precisar, a gente te ajuda, pode ficar tranquilo, despreocupado. Mas aprenda uma coisa. Nesse percurso da faculdade que você está fazendo, que vai ser 5 anos, conheça Deus nesse caminho. Eu até falei, lembrei da situação do Rafael, falei, pergunta depois para o Rafael como é que foi a caminhada dele, os livramentos que Deus deu nesse percurso. Quando só ele e o piano dele lá sabiam o preço que ele estava pagando, as lágrimas. Eu não estou preocupado, Tia Rick, se você vai virar um dentista, um bom profissional, não, mas que você conheça Deus. Se você desfrute de Deus, que você se engalfinhe com Deus, se lute com Deus mesmo, igual Jacó lutou, e reconheça. Se o Senhor perguntar, Tia Rick, quem é você? Você fala, sou Jacó. Agora não é Jacó mais, é Israel. Sabe, é coisas que valem a pena. É o invisível movendo o visível. É o invisível lá, Elvin, na vida do Marquinhos. Você não tem poder nenhum, está lá, não está lá mais, não pode nada. Mas o Pai dos pais está lá, né, Tom? É o Senhor que cuida. Por isso que eu falei, não adianta. Busque a Deus. Quando seu coração sussurrar, busque a Deus, busque, porque Deus está falando assim, eu tenho algo do invisível para te entregar na sua mão. É isso que Deus está querendo com a sua vida. Então, vamos no 55. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso aí é power. Isso aí é muita força. Quem de mim se alimenta, de mim viverá. É o invisível movendo o visível. Você está vendo Jesus aí? Só se for na vida de algum irmão, mas fisicamente você não está. Jesus está movendo no invisível, irmãos. Ele está te chamando a tirar o olho do visível, das coisas naturais e focar nele. Assim como ele respondeu aqui, os seguidores aqui, vocês não estão me procurando por causa de Deus, estão me procurando por causa de comida. Ele já foi na fonte, já foi aonde eles precisavam ouvir. Então este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso. Quando a gente olha para a realidade e não para a verdade. Quem os pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, ninguém contou, o Léo não foi lá no ouvido de Jesus, falou, o Senhor está falando aí. Não, ele já sabia por ele mesmo, que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Isso vos choca? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus estava falando de coisas ali, ele não estava achando difícil. Se vocês vierem o Filho do Homem abrir o céu aqui, subir em carruagem de fogo aqui, ou mesmo flutuando, né, que Deus não precisa de nada. Aí ele fala assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, a fonte da minha inspiração hoje para me entregar uma palavra de Deus para você está resumido nesse versículo, nesse simples versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Esse corpo que eu estou malhando na academia toda semana para chegar um velho inteirinho nos 80 anos, Simone, vai me ajudar até chegar lá mais ou menos, viu, pastor Paulo? Vamos para a academia também. Já está, né?
Tá não? Então vamos embora, vamos nos inspirar aí, vamos morrer em grande estilo. Mas sabendo que a vida eterna é nos reservada. E quando eu estava trabalhando com o Senhor, falou assim, busque a Deus, eu estava na academia, eu estava tratando das coisas da minha saúde, da carne. Mas Deus fortalece o seu espírito. Fortaleça o seu espírito, busque a Deus, porque é daí que vai depender a sua vida. Contudo, no 64, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e os que haviam de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido. Não adianta você forçar, você querer abrir a porta para um para outro, não. Se o Pai não trouxer, não adianta. Muitos queriam vir a Jesus. Zaqueu passou perto, né, de dançar, mas Deus reservou para ele. Eu fico pensando naquele ladrão na cruz lá, do lado de Jesus. Um rejeitou totalmente, mas o outro... Irmãos, que garantia que aquele homem tinha. Você viver uma vida, vamos viver assim, uns 20 e tantos anos, ou que seja 30, não sei a idade daquele homem. Mas uns bons anos, já era um homem adulto. Que garantia que aquele homem tinha que ia ser salvo? É uma loucura. Então eu paro para pensar, falei, gente, se contasse ninguém acreditava. Para ele, né? Naquele último momento, naquele último instante, Deus concedeu um coração para ele, para compreender as coisas invisíveis. Que para ele chegar para Jesus e falar, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, o Senhor lembra de mim. Jesus não, porque Jesus conhece os corações. Se estivesse zombando, Jesus ia tirar ele. Ou então ia ficar calado. Mas Jesus não, Jesus falou assim, ó, hoje mesmo você vai entrar naquilo que é a vida de verdade. Naquilo que Moisés entrou de verdade. Por falar, Moisés não entrou na terra. Moisés não entrou na terra? Quem não entrou na terra foi eu ainda. Irmãos, Moisés entrou na verdadeira Canaã. Se você olhar para o natural, Moisés não entrou na terra, na verdadeira terra não, na Canaã não. Mas se você olhar o sobrenatural, o que você quer? Se você quer entrar lá na Canaã natural ou você quer entrar na Canaã espiritual? Ontem eu assisti um filme com a Elaine, de um rapaz que era pastor e tinha 2 filhos. Como é que é o nome do filme? O Céu é de Verdade. Aí o filho dele ficou doente lá, teve aquela cirurgia de apendicite, o menino quase morreu. Aí o menino teve visões do céu, sabe? E experiências assim que o menino contava com tanta naturalidade para o pai dele. Aí o pai dele, no começo, o pai dele começou a ficar meio sem graça e tal, porque não dominava, não estava no controle, não estava na doutrina, Edson, dos homens. As coisas que o menino falava, só que ele foi falando coisas espirituais, coisas que batia, que conferia, o menino não estava a fim de bater boca com o pai dele. O menino só falava, se o pai dele quisesse crer, ele cria. Um menino pequenininho, tamanho do Samuelzinho, assim, mais ou menos. E as coisas espirituais não estavam chocando um pastor e a esposa do pastor. Eu assistindo o filme, falei, parece que esses pastores parece que não é crente. Que dificuldade para crer. Parecia aquele discípulo de Emaús que Jesus falou assim, mas que dificuldade vocês de crerem nas coisas, está vendo que as escrituras estão falando, e as coisas do céu ali, bem na cara deles, eles não criam, até o momento que eles creram. Que o menino teve uma experiência com Deus, e as experiências que ele tinha eram reais. Sabe, porque os pastores estavam tão apegados com a dificuldade financeira da igreja, com a dificuldade de pastorear uma igreja com problemas, com a dificuldade dos irmãos. Lá tinha uma igreja que tinha aqui a liderança, meio que tinha o domínio do pastor, a rédea do pastor. Sabe? Aí as coisas naturais, as dificuldades da caminhada vai cegando para as coisas de Deus. E é assim na nossa vida também. Aí Deus deu essa experiência para o filho dele, que quase morreu, para ele ver que realmente existe uma outra vida fora disso aqui. Irmãos, quem está preso a esse tempo é eu e você. As pessoas que partiram, e até as que nem nasceram ainda, não está não. As que não nasceram ainda vão estar. Mas as que já se foram,
estão nas mãos do Senhor, para o Senhor dar o destino que Ele achar que Ele deve dar. E no 66, fala, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí na sequência ele vai falar a respeito do traidor, que é Judas, que Judas é contado como aquele dos 12 que vai o trair. E lá, deixa eu achar aqui onde é que eu marquei o texto. João 3. A gente precisa enxergar além da realidade física, além daquilo que a gente está vendo com nossos olhos naturais. 3, posso ler? João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, alguém com entendimento, alguém com doutrina, alguém que estudou, alguém que não era leigo. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, mestre, rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Se Deus não estiver com ele, a isso respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você vê que Jesus aí não fala, pior que é mesmo, né? Se não for de Deus, não faz isso aí, que é difícil fazer. Tem que fazer uma força interior aqui, tem que juntar um poder, tem que acumular bastante aqui, e na hora certa você solta e você consegue curar, você consegue fazer as coisas. Jesus não respondeu conforme a realidade humana. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? O mestre da lei falando, porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Nicodemos estava sendo sincero, batendo aquele papo com Jesus, assim, que se a gente tivesse essa oportunidade, você não seria sincero com Jesus? Por mais que a sua ou a minha pergunta sejam meio que inocente, não estou falando que a do Nicodemos é inocente, mas nós teríamos um papo assim, bem light com Jesus. Aí Jesus fala assim, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é o cara dos mais espirituais aqui de Israel, estudado, doutrinado, preparado. As pessoas que querem um conselho segundo Deus, né, não segundo o homem, procuram quem? Os mestres da lei, os escribas. Em verdade digo, no 11, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos ouvido, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé na convicção, assim, que Jesus está te chamando para olhar para o invisível, aonde Ele está movendo, aquilo que Ele está fazendo, de forma que o visível é movido pelo invisível. Aquilo que Deus precisa e quer fazer na sua vida,
vai vir daí. Queria te chamar para fechar seus olhos, meditar. Esquece a equipe que está aqui montando o som, pegando seus instrumentos. Olha para o invisível. Foca no invisível de Deus. O reino de Deus não é vindo segundo a aparência dos homens, segundo o poder que os homens esperam, que os homens gostariam de operar, não. Mas segundo a eficácia do Espírito de Deus, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. As palavras do Senhor vão alcançar agora o seu coração. As palavras do Senhor vão alcançar a sua casa. As palavras do Senhor vão alcançar a situação que você está vivendo, que eu estou vivendo. A palavra do Senhor que há anos vem trabalhando no nosso coração invisivelmente, no secreto. De repente as pessoas percebem: oh, Deus está aqui, só pode ser obra de Deus. Se não for por Deus, ninguém vai fazer isso que você está fazendo, se não é por Deus. Muitos Nicodemos vão falar para você: se você parece com alguém que eu conheço, é alguém vendo Deus na sua vida, o Espírito de Deus agindo, se manifestando na sua vida, de forma que o visível ele é gerado no invisível de Deus, pela fé, pela graça de Deus, de glória em glória. Senhor, nos dá percepção, Pai, percepção da verdadeira vida, que é o Senhor que opera. Não é nós que vivemos e vivemos conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, mas é o Senhor que guia os nossos passos. É o Senhor, Deus, que conduz a nossa vida. Nós, Senhor Deus, não temos, Senhor Deus, a capacidade de decidir por nós mesmos, Pai, todas as coisas perfeitamente, mas não é intervenção do Senhor, estamos todos nós perdidos. Continua, Senhor Deus, a acrescentar. Continua, Senhor Deus, a edificar a nossa vida. Reina, Senhor. Reina em nossas vidas.